Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 23 de maio. Começa agora mais uma edição do seu jornal semanal. Acompanhe os destaques. Ciclo de palestras em Rondonópolis esclarece a atuação do Ministério Público em diversas áreas. Ministério Público recorre de decisão que revogou prisão preventiva de empresário acusado de manter esposa em cárcere privado. E ações integradas de enfrentamento marcam a Semana Nacional de Luta contra o Abuso Sexual e Violência contra Crianças e Adolescentes na capital. Não saia daí, essas e outras notícias você acompanha agora no MPTV. O Ministério Público ingressou com recurso contra a decisão que revogou a prisão preventiva de um acusado em manter por 2 anos sua esposa em cárcere privado. Ele responde ainda pelos crimes de lesão corporal e ameaça. O caso aconteceu no mês de abril na capital. A coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça especializadas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher explica os motivos que levaram a adotar tal medida. Fere principalmente a esperança de todas as mulheres por dias melhores e sem violência. Porque se num caso grave como esse, nós vemos uma prisão revogada, sem que o acusado tenha ficado um dia sequer no cárcere, depois de ter mantido a vítima por mais de 2 anos no cárcere privado, simplesmente sob o argumento de que ele precisa passar por um tratamento psiquiátrico, nós estaremos aí, então, invertendo a ordem natural das coisas e nos esquecendo do que é importante e dos direitos humanos das vítimas, que também devem ser levados em consideração, porque essa vítima também necessita de tratamento psiquiátrico. Aliás, todos os acusados precisam, que estão presos, segregados, precisam de tratamento psiquiátrico, sendo agressores ou não. E não há por que o Estado ou o Judiciário dar um tratamento especial para este caso específico, principalmente impedindo-o de pagar pelo seu crime quando estão presentes os requisitos da prisão, apenas para que o mesmo se submeta a um tratamento psiquiátrico que ele pode se submeter mesmo preso. E na Semana Nacional de Luta contra o Abuso Sexual e Violência contra Crianças e Adolescentes, diversas ações foram desenvolvidas em todo o estado. Em Cuiabá, a movimentação ocorreu no centro da capital. Além de blitz educativa nas principais avenidas, a distribuição do material com orientação sobre o tema também foi realizada em praças da cidade. O Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente estiveram envolvidos nas ações. E veja no próximo bloco, em Rondonópolis, sociedade e estudantes recebem informações sobre as diversas áreas de atuação do Ministério Público. Não saia daí, nós voltamos em instantes. É assim que o deficiente visual se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Etiquetas em braille, avisos sonoros nos ônibus e toda a forma de acesso, um direito das pessoas com deficiência visual. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Parceria Ministério Público do Trabalho. Esclarecer a população sobre as atribuições do Ministério Público e as áreas onde os representantes da instituição podem atuar. Foi esse o principal objetivo do trabalho conjunto entre promotores de justiça, procuradores da República e do Trabalho, que durante uma semana estiveram reunidos com estudantes e representantes da sociedade em Rondonópolis. Uma instituição independente e autônoma, de grande relevância para a função jurisdicional.
Age na defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito, na defesa dos direitos sociais, entre eles a educação, a saúde, o meio ambiente, os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como pela leal observância das leis e da Constituição. Esse é o Ministério Público. Mas será que todos conhecem essas atribuições? Pensando nisso, é que o grupo de promotores de justiça atuantes em Rondonópolis desenvolveram a Semana do Ministério Público. O objetivo de quebrar aquele elo entre os formandos, os estagiários, aquela barreira que existe com as autoridades, o Ministério Público, o Judiciário também, né? E nós, então, o Ministério Público queria quebrar essa barreira, esfriar isso, que eles tenham livre acesso, que eles tenham mais tranquilidade ao chegar próximo de um promotor, conversar com o promotor, mostrar que nós somos sociedade, então nós temos que estar junto dele. Então o Ministério Público achou por bem sair do seu gabinete e vir em busca da sociedade, vir comunicar e aproximar da comunidade, especialmente acadêmica de direito. Adélia Prado, a nossa poetisa de Divinópolis, ela diz, tem um trecho do seu poema que ela fala o seguinte: não quero faca nem queijo, eu quero a fome. E o propósito do Ministério Público foi justamente fazer isso com os acadêmicos, uma interlocução com a academia, para despertar nos alunos esse interesse pela instituição, o interesse pela defesa da sociedade. Esse foi o propósito dessa semana aqui em Rondonópolis. Os trabalhos foram desenvolvidos em 2 períodos, matutino e noturno, conhecimentos repassados que vão além da sala de aula. O ciclo de palestras com duração de 5 dias reuniu mais de 1.000 alunos e a temática que abriu os trabalhos foi o Ministério Público no novo Código de Processo Civil. A palestra foi proferida pela promotora de justiça em Alto Garças, Ludmila Evelyn. Ela apresentou os principais tópicos de interesse no dia a dia da instituição que sofreram alteração com a revogação do Código de 1973. Houve o desaparecimento de algumas figuras da obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, que, à luz de algumas teses, facilita o trabalho do promotor de justiça, principalmente nas comarcas iniciais, mas, por outro lado, reduz a quantidade de suas atividades. Além dessas questões, o novo Código de Processo Civil traz em voga a questão da conciliação e da mediação, de forma que, em razão do aumento das demandas judiciais na população, o aumento de litígios, foi necessário se pensar em outras saídas, como a conciliação entre essas pessoas. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, a mudança mais significativa é tentar trazer para o Ministério Público a capacidade resolutiva, que é a tentativa de se resolver dentro do gabinete do promotor de justiça, sem levar o problema preferencialmente ao judiciário, do tratamento das situações ali debatidas. De forma bastante didática, acadêmicos e sociedade em geral puderam entender como acionar o Ministério Público e até mesmo como ingressar essa carreira de promotor de justiça. Os parceiros que contribuíram para a realização do encontro parabenizaram a iniciativa. É de suma importância e satisfação mesmo estar participando desse evento que será inclusive histórico e seria um de vários que estão por vir aí, segundo as nossas expectativas. Quando nós visualizamos eventos dessa natureza, nós percebemos que isso também representa uma forma a que a sociedade se integre melhor daquilo que é, neste caso, a função do Ministério Público e as visões principalmente acerca dos principais temas que são tratados no Poder Judiciário no presente momento. Nós, pelo que percebi da programação, teremos assuntos muito polêmicos sobre improbidade, delação premiada, colaboração. Então, são assuntos que estão hoje muito em evidência e nós teremos, através de profissionais que vivenciam isso diariamente, o tratar desse tema de uma maneira mais descontraída, porque nós estamos diante um público de universitários. Em todas as cidades que passamos como delegados de polícia, sempre fomos parceiros do Ministério Público, sempre trabalhamos em conjunto com essa nobre instituição. E aqui em Rondonópolis não é diferente, tanto eu como os delegados que trabalham comigo aqui em Rondonópolis, nas cidades vizinhas que pertencem ao nosso polo aqui, da Regional de Rondonópolis, sempre parceiros do Ministério Público. Então acho que é válida essa iniciativa. A Procuradora Regional do Trabalho levou aos participantes as características do trabalho infantil e como combatê-lo. O trabalho infantil ele acaba sendo muito aceito, existe uma cultura de aceitação na sociedade que precisa ser enfrentada e erradicada. Vou falar sobre essa questão, como o Ministério Público do Trabalho atua
forma de denúncias, essas outras questões também estatísticas, que o Mato Grosso ele acabou tendo um aumento. O Brasil todo teve um aumento no trabalho infantil, mas o Mato Grosso ele acabou saindo de uma posição de 13º para 9º colocado. Então, isso demonstra ainda mais a importância da atuação. Tantos temas relevantes que são notícias diariamente despertaram nos futuros operantes do direito as razões da importância do Ministério Público para a sociedade brasileira. Eu achei uma iniciativa muito interessante porque diminui a distância entre o aluno e o profissional de direito, o profissional jurídico, o promotor, o procurador. Tem muita gente que não sabia qual era a função do promotor e se sabia, era muito distorcida. Falando só a questão de, a promotora acusa no júri, promotor só quer acusar o réu e não fala da questão da cidadania, da saúde, do meio ambiente, que o promotor ele também pode ajudar nisso, o Ministério Público também ajuda nisso, ele também auxilia a sociedade a melhorar essas áreas da sociedade. Conhecendo o trabalho do Ministério Público, a gente também, começo de aprendizado, para a gente saber o que a gente vai escolher no futuro, um promotor, um juiz e assim por diante. O Procurador-Geral de Justiça participou da conclusão dos trabalhos. Enfatizou a importância do desempenho das atribuições do Ministério Público na defesa da sociedade de forma coletiva. Eu saio daqui extremamente feliz por perceber que a população gostou, a população abriu o coração e nós, irmanados, saímos fortalecidos por esse momento de extrema cidadania. E no portal eletrônico da instituição, as notícias são atualizadas diariamente. Confira agora alguns dos assuntos que foram destaque. Município anula teste seletivo para a contratação de profissionais da educação em Peixoto de Azevedo. Em Sinop, após ação do Ministério Público, gestor é obrigado a realizar concurso público e responde por improbidade administrativa. Operação Rêmora. Penas previstas para os empresários e servidores públicos denunciados pelo GAECO variam de 24 a 162 anos de reclusão. Já em Chapada dos Guimarães, TAC firmado entre o município e Ministério Público prevê adequações para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. E para ter acesso a essas e outras notícias, basta acessar o site mpmt.mp.br. Todas as edições do MPTV também estão disponíveis nesse mesmo endereço eletrônico. O nosso jornal termina por aqui. Tenha uma excelente semana e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!